em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vamos ler o versículo de número 7. Vamos ler todos o versículo de número 7. Diz assim: em lugar da vossa vergonha terei dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Poderia sentar dando glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Se eu tivesse que dar um título para você entender a mensagem dessa noite, um título para você compreender bem aquilo que o Espírito Santo deseja falar comigo e com você, eu sem dúvida nenhuma, irmãos, diria que esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos, irmãos, dentro da palavra do Senhor, o Evangelho, a boa nova de Deus, a boa notícia, a notícia que Deus traz ao mundo. E nós estamos aí perto da Páscoa, e nós falamos muito em ovos de chocolate, em caixas de bombom, citamos e poucas vezes a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós sabemos pelo velho passado que Adão e Eva foram criados por Deus. O homem ele não veio de um ser, de um animal, de um macaco, como muitos entendem, como Charles Darwin, mas o homem foi criado no Éden por Deus. Deus criou Adão, e Adão então teve um sono profundo causado pelo Senhor, e Eva foi tirada da sua costela, e então eles deram criação, procriaram e habitaram toda a terra, como disse o Senhor: multiplicai-vos, enchei toda a terra. E nós vemos então que o homem, a serpente, como foi falado pelo evangelista, a serpente entra na história e faz o homem cair e faz o homem pecar. Eu não preciso muito me deter nessa história, porque os irmãos conhecem muito bem. Então Deus envia o Senhor Jesus para morrer na cruz do Calvário por todos nós. E aí que eu quero dizer, irmãos, eu quero me deter nesse ponto, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, irmãos, a igreja não conhece o poder do Evangelho do Senhor. Hoje, como o pastor Ricardo estava falando conosco ontem, falando sobre o triunfalismo, muitas pessoas entendem o Evangelho do Senhor meramente de uma forma pentecostal, que não é um pentecostal bíblico, é somente uma emoção, um emocionalismo, aonde entendem que a bênção do Senhor vem sobre o crente, não importa o seu interior, não importa como está a sua vida, não importa o seu caráter. Essas pessoas ensinam que Deus tem que abençoar. E nós vemos que o Evangelho do Senhor, irmãos, ele é totalmente diferente do que estão ensinando por aí nas igrejas. Até mesmo, irmãos, religiões como as espíritas e outras, elas possuem o seu Evangelho de Jesus próprio, o Evangelho segundo Kardec, o Evangelho segundo não sei quem. Vemos pessoas falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Mas a primeira coisa que precisamos entender, irmãos, é que o Evangelho de Jesus, ele é transformador. Quando nós olhamos para o livro de Lucas, nós vemos claramente que as pessoas levavam as outras até o Senhor Jesus. Ao pôr do sol, as pessoas levavam muitos doentes e enfermos até o Senhor, porque elas sabiam a fama de Jesus. E eu vou dizer para ti, meu amado irmão, a unção do Espírito Santo, ela transforma qualquer situação. Muitas pessoas entram na igreja cabisbaixas, muitas pessoas entram pela porta do templo tristes, elas entram desesperadas. Eu não vou dizer que você está errada, irmã, eu não vou dizer que você está errado, irmão, porque o mundo pode ter te feito chorar, mas quando você adentrar no templo do Senhor, saiba que naquele local existe o Deus do sobrenatural, e Ele tem todo o poder para transformar a sua situação. Quantos creem nisso nessa noite? Glorifique ao Senhor. Isso não é triunfalismo, irmão. Sabe o que significa isso? É reconhecer que o nosso Deus é soberano. Ele é soberano sobre o céu e a terra. Ele é soberano sobre o homem. Ele é soberano sobre os anjos. Ele é soberano sobre o inferno. E agindo o nosso Deus, quem impedirá? Mas o que está em jogo aqui então, pastor? O que está em jogo é a transformação do Evangelho, irmãos. O Evangelho, ele transforma o nosso interior.
nós vemos aqui a palavra de Deus sendo profetizada por Isaías, dizendo que o Espírito estava sobre ele, falando do próprio Messias, o profeta messiânico Isaías, dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre o Filho de Deus, sobre o Messias de Deus, e então ele poderia pregoar o Evangelho, as boas novas aos quebrantados. Eu vou lhe dizer uma coisa nessa noite, meu querido: só pode ter a sua vida transformada pelo Senhor, só pode ter a sua situação transformada pelo Senhor, só pode ser tocado pelo Senhor aquele que é quebrantado pelo Senhor, aquele que tem a sua alma quebrantada por Deus, o seu coração quebrantado pelo Senhor, porque Deus resiste ao soberbo. Diga para o seu irmão: meu amado irmão, é bom que o seu coração esteja quebrantado nessa noite, porque Deus fará o sobrenatural na tua vida. Profetize sobre ele nessa noite, em nome de Jesus. Profetize sobre ele nessa noite. Mas agora diga para ele: meu amado irmão, Deus resiste ao soberbo, aleluia, glória a Deus. Mas nessa noite Deus não resistirá ao teu clamor, querido, se você quebrantar o seu coração ao Senhor, não por causa da tua situação somente, mas porque você entende que precisa de Deus, que precisa do Espírito Santo, que precisa desesperadamente da presença do Todo-Poderoso sobre o teu lar. É isso que nós precisamos entender, irmãos, que somente quebrantados recebem a cura e a boa nova do Senhor. Quantos aqui desejam a cura doente, querido? Glorifica ao Senhor. Você deseja a libertação de alguém? Você deseja a cura, a restauração de alguém? Então eu digo para ti nessa noite: quebrante a tua alma diante do Senhor, chore nos pés da cruz do Senhor, clame desesperadamente ao Senhor, dizendo que só o Senhor é Deus. E eu vou lhe dizer: se Deus não vai agir na tua vida, irmãos, Deus não resiste ao quebrantado de espírito. Deus não resiste, irmão, àquele que chora diante da cruz do Calvário. E nós vemos, irmãos, que o Evangelho transforma qualquer situação. Pastor, mas eu fui muito magoado pelo meu ente querido. Deus, irmãos, na cruz do Calvário perdoou toda a transgressão, perdoou, irmãos, toda a ofensa contra o nosso Deus, e Ele te dará poder nessa noite para você perdoar alguém, para você liberar perdão para alguém, para você entregar essa pessoa na mão do nosso Deus. Pastor, magoaram muito meu filho, eu vi pessoas fazendo maldade com meu filho. Pastor, irmã, entrega essa pessoa na mão do Senhor, entrega toda a maledicência na mão do Senhor, entrega toda a palavra de maldição na mão do Senhor, porque quando Balaão foi amaldiçoar o povo de Deus, sabe o que aconteceu, varoa? Ele olhou para o povo e disse: eu não posso amaldiçoar o povo do Senhor. Deus o abençoou, e a bênção de Deus está sobre a tua vida, amém, igreja? Conte crer nisso nessa noite, em nome de Jesus. A bênção de Deus está na tua casa, mãe. A bênção de Deus está na tua casa, pai. Se assim você se chama pelo nome do Salvador, se você clama o nome de Jesus e você está firme no Senhor, saiba que Deus está guardando a tua casa. É preciso acreditar nisso de todo o nosso coração. Mas pastor, as coisas não estão indo bem. Querida, a vida de Jó também não estava indo muito bem do ponto de vista humano, mas ele reconhecia Deus em toda a sua vida. Você reconhece Deus em toda a sua vida nessa noite, irmão? É na alegria, é na tristeza, é na morte, irmãos, ou na vida, é na saúde ou na doença. Isso não é somente para o casamento humano, porque a maior aliança do homem não é marido e mulher, mas a maior aliança do homem é entre o noivo Cristo e a noiva, a igreja, porque Ele vai nos levar para o céu, para morar não numa casa perecível, mas numa mansão celestial. Ele não vai nos dar uma festa humana, mas será uma festa celestial. Aleluia. E muitos estão chorando pelos seus relacionamentos humanos, irmãos. Você tem um relacionamento com Cristo, irmã. Você tem um relacionamento com Cristo, irmão. Se o homem te abandonar, Deus não vai te abandonar. Aleluia. Eis que estarei convosco todos os dias, diz o Senhor, até a consumação dos séculos.
A vingança do Senhor, irmãos, é consolo para quem chora. Você está chorando nessa noite, irmão? Você está lamentando nessa noite, irmã? Através do Espírito Santo, ouça o que vou lhe dizer. Toda amargura do nosso coração é retirada por esse ser. Muitos menosprezam o Espírito Santo, acham somente que é mera manifestação, quer falar em línguas, quer fazer uma coisa estranha no púlpito, quer pular no pé só, quer fazer algo ridículo na casa do Senhor. Mas o Espírito Santo, saiba nessa noite, irmão, saiba nessa noite, irmã, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é o poder de Deus, não porque é somente um poder, irmãos, impessoal, mas ele é a própria fonte do poder, ele é o poder de Deus. A palavra do Senhor, irmão, só tem poder porque o Espírito Santo está vivo nesse lugar. A palavra de Deus só penetra na nossa vida e transforma o nosso coração como a espada, irmãos, que penetra na divisão da alma e do Espírito, mais cortante que uma espada de 2 gumes, porque Jesus está vivo e o Espírito da ressurreição está nesse lugar nessa noite. E quem glorifica o Senhor por isso, eu peço que faça desde já, porque Ele está tocando no teu coração. Você acha que vem para a igreja somente para uma liturgia? Pastor, estou passando um problema na minha casa, eu preciso de mudança. Não, você não precisa de mudança, irmã, você precisa de transformação. Você não precisa, irmão, de uma mudança na sua finança, você precisa de uma transformação no seu caráter, no seu coração, no seu interior, para que você não tenha somente a bênção, mas você seja a bênção do Senhor. Você quer a bênção do Senhor? Eu vou te dizer totalmente ao contrário, irmão. Jó não tinha somente a bênção do Senhor, ele era a própria bênção viva do Senhor, ele era o canal abençoador do Senhor. E Deus usa toda a dificuldade humana, irmã. Entenda o que vou dizer para você nessa noite, para Ele fazer da tua vida um canal extremo do poder e da glória do nosso Deus. Como alguém, irmãos, quer falar do poder do Senhor se ele não experimenta o poder do Senhor na sua vida? Como ele pode falar que Deus é bom se ele não experimenta a bondade de Deus na sua vida? Como ele pode dizer que Deus está vivo se ele não vive a vida de Deus no seu interior? Jesus disse que aquele que crê em mim, rios de água viva fluiriam do seu interior. Sabe o que quer dizer isso, irmã? É quando seu filho está preso nas drogas e você tem a alegria do Senhor ainda. Você não entende como isso pode acontecer, mas de alguma forma você está firme na rocha. É de alguma forma, mãe, que você vê o seu filho, a sua filha caindo, mas a paz excede todo o entendimento em você. De alguma forma, pai, o dinheiro não bate na sua conta, mas você acredita e você tem paz no seu coração, porque acredita que Deus vai prover o dinheiro para pagar a conta no final do mês. Aleluia. Quantos estão entendendo o que Deus está falando nessa noite? Isso, irmãos, é transformação interior. Isso é transformação que só o Evangelho do Senhor proporciona. Eu conheço muitos testemunhos, eu poderia dar vários aqui, mas eu vou dar somente um testemunho, irmãos, de uma senhora que eu conheci. Ela era uma matriarca de uma família muito grande, o seu marido morreu, e ela era uma evangélica, ela morava do lado da minha casa, e ela tinha muitos netos, amigos meus. Muitos entraram no tráfico, muitos evangelizei, entraram no crack, não buscaram o caminho do Senhor. Outros viraram, irmãos, profetas, outros viraram evangelistas, muitos entraram para a casa do Senhor, outros não. Mas aquela mulher, irmãos, ela morreu bem velhinha, acreditando no Senhor. Todo domingo, irmãos, ela evangelizava com o seu som na rua, engrandecendo ao nome do Senhor. E eu perguntava a Deus, como pode essa mulher ter tamanha fé, como ela pode ter tamanha paz no seu interior? É porque ela era transformada de caráter, meu querido. Existia algo no coração dela que não era natural. Existia uma fé naquela mulher que não era natural. Ela não precisava ver tudo bem para o seu interior estar bem. Ela simplesmente tinha a unção do Senhor na sua vida. Jesus estava vivo no seu interior.
E quantas pessoas na igreja não entendem o poder de Cristo vivo no seu interior, irmã? Não pense que Jesus vai entrar na sua casa, porque Ele não vai, varoa. Ele vai entrar no seu coração, querida. Ele vai entrar no coração do seu filho, no coração do seu marido, no coração da sua esposa. E aí então a casa vai ser toda transformada pelo Senhor. Quando Jesus entra no coração, ouça o que vou dizer para você, irmão e irmã. Quando Jesus entra no coração de alguém, a primeira coisa que essa pessoa faz é se voltar para a sua família. Quando Jesus não entra no coração de alguém, a pessoa ela não retorna para a sua família. Mas ela foi para a igreja, pastor. Ela não foi buscar o Jesus, meu querido e minha querida. Ela foi somente buscar a bênção do Senhor. Mas o Evangelho de Jesus transforma. Repita comigo: o Evangelho do nosso Senhor, ele veio para transformar pecadores em pessoas preciosas para o nosso Deus. Quantos podem dar uma salva de palmas ao Senhor por isso? Aleluia! Você era assim também, irmão. Você estava condenado ao inferno, estava condenado na sua prática, mas o Evangelho do Senhor transformou o seu caráter, e hoje você é uma nova criatura, com uma nova história no Senhor. Aleluia. Deus te deu dons, irmão. Deus te deu dons, irmã. É para a glória de Deus, porque o Evangelho mostrou o seu poder. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Ele é poder de Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo o que Deus está falando nessa noite? A segunda coisa, irmãos, do Evangelho do nosso Senhor Jesus, ele transforma, mas a segunda coisa que o Evangelho do Senhor, ele restaura. Olha, irmãos, o que estava acontecendo ali. As pessoas estavam vindo até o Senhor, eram muitos doentes, eram muitas pessoas enfermas de todos os tipos de enfermidade. Eram leprosos, eram pessoas, irmãos, com a mão ressequida, eram pessoas, irmãos, que tinham seus filhos doentes dentro de casa, eram pessoas que estavam possuídas por espíritos malignos. Era todo tipo de pessoa que vinha até o Senhor, e hoje, irmãos, não é diferente. São pessoas caídas nos vícios, são pessoas destituídas do amor do Senhor, são pessoas sem o amor de Deus, pessoas solitárias, pessoas que não têm um pai e uma mãe, pessoas que só têm a tristeza no seu coração, pensam até mesmo em se matar, pensam até mesmo em se colocar à frente de um ônibus para morrer. E essas pessoas, irmãos, quando elas são encontradas pelo Senhor, o Evangelho de Deus toca nessas pessoas e elas são restauradas pelo Senhor. Não foi assim com a tua vida, irmã? Quando você pensava em se matar, quando você pensou em nunca mais viver, quando você disse que a sua vida não tinha valor, o Evangelho não restaurou a sua vida, o seu interior, e hoje você está aqui levantando as suas mãos e louvando ao nosso Deus. Aleluia. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Aleluia. Eu só posso glorificar a Deus, irmãos, porque Ele me restaurou. Eu era uma pessoa destituída da glória de Deus, e hoje eu vejo a misericórdia de Deus sobre a minha vida, e eu sei que fui criado para o louvor do meu Senhor. Mas pastor, como faz então, pastor, essas pessoas que vêm para as igrejas e elas abandonam a igreja? Meu querido irmão, aí está um grande problema. Essas pessoas se dizem restauradas, mas existe uma grande verdade no Evangelho do Senhor. Diga para o seu irmão: meu irmão, somente na igreja viveremos com o Pai. Me ajude aqui, evangelista, por favor. Diga para ele: com aquele que enviou a restauração. Aleluia. O nosso Pai, irmãos, é quem enviou a restauração para nós. É o nosso Pai Celestial. Puxa, evangelista, por favor. É o nosso Pai Celestial que enviou a restauração para nós. Nós vemos, irmão, muitas pessoas entrando na casa do Senhor, muitas pessoas vindo até a casa de Deus. Elas levantam a sua mão, elas dizem: eu aceito a Jesus no meu coração, eu aceito, pastor, ter essa vida restaurada que está pregando aí, eu aceito ter, pastor, essa vida com Deus. Mas essas pessoas somem da presença do Senhor. Olha, irmãos, o que estava acontecendo com aqueles homens. Eles vinham até a presença de Jesus, eles andavam com Jesus. A multidão era tanta que diz o Evangelho de Marcos que o nosso Senhor disse para os discípulos: deixem o barco preparado para o caso deles me espremerem.
A multidão espremia o Senhor. Era, irmãos, um contato físico tremendo. Todo mundo queria tocar no Senhor, todo mundo queria encostar no Senhor. Eles acreditavam que encostando em Jesus sairia a virtude do Senhor, e eles estavam até mesmo certos. Porém, nós vemos, irmãos, que muitas pessoas recebem o toque do Senhor. Elas vêm à igreja, recebem o toque de cura. Elas vêm à igreja, recebem o toque da libertação. Elas recebem o toque da unção. Mas o que acontece com essas pessoas? Diga para o seu irmão, elas fogem da casa de Deus, irmão. Não faça isso nessa noite, diga para ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, irmãos, que Deus deseja nos plantar para a sua glória. O que está dizendo Isaías lá atrás, irmãos, Isaías não está dizendo que a bênção de Deus ela é momentânea sobre a nossa vida. Isaías não está dizendo que a bênção do Senhor é algo meramente momentâneo sobre nós, mas ele diz que Deus deseja nos plantar para a sua glória. Quantos entendem o que é isso nessa noite? Deus não colocou você no seu trabalho para você sofrer, irmãos, mas Ele te plantou ali para a glória do Senhor. Deus não te trouxe a uma igreja, irmã, para você somente receber a bênção do Senhor, mas Ele te trouxe para ser plantada na presença do Senhor. Aleluia. Você começa como uma plantinha na presença de Deus, e Deus te fará uma árvore frondosa, irmãos, tão frondosa, que o mundo virá até você para comer o seu fruto, para receber de Jesus na sua vida. Você tem dado de comer ao mundo? Pergunte ao seu irmão, você tem dado de comer ao mundo? Quantos têm dado de comer ao mundo nessa noite? Glorifique ao Senhor. Você tem dado de comer ao mundo, irmã? Você pode glorificar ao Senhor por isso? Se você não tem dado de comer ao mundo, irmãos, saiba que você precisa crescer na presença do Senhor. Você precisa se desenvolver na igreja. Você precisa amadurecer a sua fé. Você precisa crescer na presença do nosso Pai. E é somente na igreja que acontece isso, irmãos. Não é fora da igreja, é somente na igreja do Senhor. Repita comigo, na igreja. Ela não vai me salvar, mas sem a igreja eu não entro no céu. Aleluia, quantos glorificam o Senhor por isso? Aleluia, você entende isso nessa noite, irmão? Quantos entendem e glorificam o Senhor? Não fuja da igreja, irmão, não falte o seu culto, não falte na liturgia da sua igreja, porque é na comunhão, irmãos, que Deus desenvolve a tua vida, e é na comunhão que Ele derrama todas as bênçãos, como Ele está fazendo nessa hora. Ele está abençoando o teu marido na sua casa, Ele está abençoando a sua mulher na sua casa, Ele está abençoando o seu filho e a sua filha no seu lar, Ele está abrindo todos os caminhos para você, por causa da comunhão. É na igreja do Senhor, irmãos, é na igreja do Senhor, é no meio do povo barulhento. É pentecostal ou não é pentecostal, não importa. Se é povo de Deus, Deus está naquele lugar, e a glória de Deus está naquele lugar. Aleluia. Muitos irmãos eram cercados, muitos cercavam Jesus, muitos apertavam Jesus, mas ela, sabe o que, irmãos? É mera barganha. Eles diziam: Deus, se tu me abençoares, eu mudarei minha vida. Senhor, se tu tocares no meu coração e nessa ferida interior, eu entregarei toda a minha vida para ti. Mas o tempo vai se passando, irmãos, e nós vemos que era tudo falsidade, era tudo egoísmo. Cadê essas pessoas? Cadê a multidão? Quando Jesus vai para a cruz do Calvário, cadê a multidão? Muitos recebiam o toque do Senhor e eram curados. E eu digo para ti nessa noite, Ele está tocando na tua vida, irmão. Não importa a motivação que você entrou aqui nessa noite, porque não é por você, é pela misericórdia do Senhor. Mas saiba que Deus não quer que pague por aí. Ele espera que você tome a sua cruz e o siga. Ele não quer fazer um milagre momentâneo na tua vida, irmãos. Ele quer te dar uma história de milagres. Ele não quer te dar somente a libertação hoje, Ele quer te dar uma história de libertação. E quando as pessoas não entendem isso, elas acham que é somente vir e receber algo. Isso, irmãos, não significa ser restaurado pelo Senhor. Receber algo de alguém, irmãos de Deus, não significa ser restaurado pelo Senhor. Muitos, como Judas, recebem muitas coisas de Deus. Judas recebia as palavras de Jesus, Judas recebia os conselhos de Jesus, recebia o abraço de Jesus,
mas ele não entendeu quem era o Senhor. E eu digo para ti nessa noite, meu querido e minha querida, Deus deseja restaurar toda a sua vida, como restaurou muitos aqui. Deus deseja restaurar você, mudar tudo isso que você diz que precisa ser mudado. Entregue na mão do Senhor. Diga para ela: aleluia, louvado é o nome do nosso Deus, porque todos nós temos um relacionamento com o nosso Deus. Eu vou dizer para ti, querido,